Em nome de Jesus, né? Deus seja louvado. Vamos ver o texto bíblico? Romanos, capítulo 12. Eu quero pregar bem rapidamente, para não cansar os irmãos, até mais ou menos 15 para meia-noite. O que, gente? Vocês estão rindo. É rápido, né, Oscar? Só para vocês ir embora jantar depois. Tem cantina, né? Então, tem, né? Hoje não? Então vocês vão jantar depois. Tranquilo, rapidinho. Romanos, capítulo 12, e vamos ver os versos 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Podemos ler? Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Hoje, o tema da nossa mensagem é renovação, a mente que muda o destino, ok? Pode se assentar. Se você quiser, diga glória a Deus. Aleluia. Essa palavra renovação é uma palavra que nos remete a vários contextos, não é verdade? Eu me lembro que há cerca de mais ou menos, se eu não estiver enganado, há uns 2 anos atrás, a minha carteira estava vencendo e eu precisei ir fazer a renovação, né? Você já fez a sua? Renovação. E aí, quando eu fiz, eu peguei a dádiva de renovar para mais 10 anos. Graças a Deus, fala amém. E esse processo de renovação é interessante porque tudo que fala que é Detran, não é? É uma facada só. No dia de você pagar as guias e não sei o quê, quando a mulher falou lá 600 e poucos reais, eu falei: Satanás, é você? Porque parece que o devorador trabalha com eles. Você tem essa impressão também? Parece que eles são uma firma e o diabo assinou a carteira lá. 600 e tanto, para renovar uma carteira, você vai, tira uma foto, faz um exame e pronto. E aí você fala: meu Deus, né? Como que nós vamos dar conta disso tudo? Porém, não é sobre esta renovação que nós queremos falar hoje. Nós queremos falar sobre a renovação da mente, né? A renovação do nosso interior. O apóstolo Paulo, escritor dessa carta, e talvez alguns estudiosos acreditam que é o maior tratado teológico que já existiu e que já fora escrito. A carta de Paulo aos Romanos é uma fonte inesgotável de sabedoria e de teologia. Nós temos um conteúdo muito preciso. O apóstolo Paulo, quando chega no capítulo 12, ele está agora partindo de um pressuposto que, depois de ter direcionado a igreja em vários outros aspectos da vida cristã, agora ele está também falando no capítulo 12, e é importante que você note
que ele começa: rogo-vos, pois, irmãos. A palavra rogar do apóstolo Paulo é uma espécie de chamar a atenção e de um alerta para a igreja. Porque agora a conversa do apóstolo Paulo será para a vida prática da igreja. Essa epístola é escrita pelo apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo de Tarso, uma igreja que vivia dentro de um sistema, ou do sistema mais influente do mundo. Sabe qual era? O sistema romano. O sistema romano, nessa época de Paulo, cerca de 56 depois de Cristo, era o sistema mais poderoso daquele tempo, mais influente. O sistema romano influenciava a cultura, influenciava a ciência, influenciava o mundo daquela época. O Império Romano dominava não apenas províncias, mas dominava territórios e o mundo todo. E como se não bastasse, o Império Romano também agora queria dominar não apenas a cultura, não apenas as fábricas, não apenas a ciência, mas também queria dominar a mentalidade de todos aqueles que eles tivessem alcance. Agora você começa a entender quando o apóstolo Paulo está falando a respeito da renovação da mente. Porque este império, que é o mais poderoso de sua época, não estava satisfeito em dominar as esferas cotidianas, mas ele também queria dominar a mente de todos aqueles que ele tivesse o poder sobre. Aí o apóstolo Paulo está escrevendo esta orientação: não se conformem. Porque a igreja que Paulo estabeleceu está inserida neste contexto, no contexto de uma forma. Qual é a forma? O Império Romano, com todos os seus ensinamentos e com toda a sua ideologia. Aí ele está escrevendo: não se conforme. Porque eu preciso que você entenda que o maior campo de batalha não é geográfico, é mental. Aí o apóstolo Paulo está escrevendo para eles: não se conformem. Vocês estão em um território, em uma circunstância geográfica que é Roma, mas vocês não podem perder na mente. A batalha não é geográfica, a batalha não é cultural, a batalha não é científica, a batalha é na mente. E sabe o que eu descobri? Que o diabo não precisa destruir você, só precisa distorcer como você pensa. Aí vem o apóstolo Paulo trazendo este grande ensinamento do capítulo 12. Quando você percorre esse capítulo, você vai perceber uma série de orientações do apóstolo Paulo em relação à cultura romana em que os crentes estavam inseridos. A mente não é apenas o campo dos pensamentos, mas pode ser também o útero do destino. O que você anda pensando? O que é que anda dominando a sua mente? O que é que nós estamos cogitando durante os nossos dias, durante as nossas semanas? Tudo nasce primeiro no pensamento. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, ele vai orientar os irmãos a respeito de uma série de critérios que eles deveriam pensar. Pensem, como é que nós estamos pensando? Se o inimigo controla a nossa mente, ele também está agendando o nosso futuro. Eu quero terminar com essa frase, o período introdutório da mensagem. Se o inimigo dominar a nossa mente, ele também está agendando o nosso futuro. Misericórdia, irmã.
Mas eu quero liberar uma palavra para você e para mim. Mesmo mediante a tanta pressão, mesmo mediante a tantas propostas, mesmo mediante a um mundo que não tem prazer na palavra de Deus, o Senhor está separando um povo que está renovando a sua mente. O Senhor está preparando um povo que terá a sua mente não cauterizada pelas ideologias do mundo, mas terá a sua mente renovada pelo poder da palavra. Se você é esta pessoa que terá a mente transformada, diga glórias ao nome de Jesus. O que é que está permeando a nossa mente? Paulo não diz transformem as suas atitudes. Paulo está dizendo transformai-vos pela renovação da mente. Porque é impossível que as atitudes mudem sem antes a mente ser transformada. É por isso que a ordem nesse caso altera o fator. O apóstolo Paulo está pensando e dizendo, aliás, ei, vocês precisam transformar a mente. Vocês precisam transformar a mente, porque atitudes transformadas serão fruto de uma mente renovada. Eu vou repetir, atitudes transformadas serão frutos de uma mente renovada. É por isso que o diabo quer prender a nossa mente, o nosso raciocínio e aquilo que cogitamos, porque uma vez dominando a mente, ele também dominará as atitudes, mas o sangue de Jesus tem poder. Nós estamos sendo transformados pela palavra. Aleluia! Porque comportamento é sintoma, irmão. Atitude é resultado, mas mentalidade é raiz. O que tem na nossa mente é raiz, é renovação. Você não pode colher atitudes, mas você pode colher pensamentos. Uma vez que o apóstolo Paulo está dizendo, renovem as vossas mentes, ele também está querendo dizer, quem não renova a mente, sempre vai renovar o problema. Amém? Quem não renova a mente, sempre vai renovar o problema. É por isso que tem muita gente, pastor Edmir, que entra ano e sai ano, ele está questionando e pedindo oração pelo mesmo problema. Porque a mente não foi renovada. É por isso que entra ano e sai ano, nós estamos questionando, pedindo oração, pedindo ajuda a respeito dos mesmos problemas. Quem não renova a mente vai renovar o problema. Eu vou repetir, quem não renova a mente vai renovar o problema. Mas nessa noite sairemos com uma mensagem no nosso coração. Nós sairemos com a mente renovada, porque nós não estamos a fim de renovar o problema, nós estamos a fim de viver o propósito. Eu não estou a fim de renovar o problema, eu estou a fim de viver a promessa. Tem mais alguém aqui comigo? Aleluia! Chega, irmão. Dentro desta perspectiva, e agora depois dessa fase introdutória, eu quero compartilhar 3 lições com você. A primeira delas é conformação, a forma que rouba a sua essência. Esses dias eu postei uma frase no meu status, e a frase dizia o seguinte: pare de se comparar, ou pare de comparar a sua essência com a aparência dos outros. Nós estamos vivendo em tempos que nós estamos comparando a nossa essência, aquilo que somos, com a vida aparente dos outros. Cuidado. Você não pode se submeter a esta forma, porque o que você vê no Instagram
é filtro. Esta é a geração mais filtrada que já existiu. Você está aqui? Esta é a geração mais filtrada que já existiu. Esses dias eu estava, aleluia, em um lugar, aí chegou uma pessoa e começou a conversar e disse, eu sou fulano, não sei o quê, do perfil tal. Eu olhei e falei assim, não é não. É outro. Você já passou por essa experiência? No perfil Presbítero Oscar? Meu Deus. Aleluia. É a Miss Deserto. Mas quando chega pessoalmente, você, meu Deus, o que houve, né? O que aconteceu? Demonização facial. É assim? Terrível. A geração mais filtrada que existe é a nossa. E aí vem o apóstolo Paulo dizendo, não entre nesta forma, não entre nesta forma. Eu vou repetir, vem o apóstolo Paulo dizendo, não entre nesta forma. Qual forma é esta, pastor? É a forma que está querendo roubar a nossa essência. Mas a nossa essência não será roubada, eu profetizo, porque a nossa essência não foi constituída em um laboratório, a nossa essência não foi constituída em um perfil, a nossa essência foi constituída no Calvário. A tua identidade é de filho, a tua identidade é de filha. Se tem algum filho nesta noite, exalte o nome de Jesus. De Jesus. Não compare. Não permita que esta forma roube a sua essência. Eu quero frisar com você uma parte essencial desta mensagem. A palavra conformar que o apóstolo Paulo usa neste texto que você leu comigo, no grego é schematizo, que significa é quando algo te pressiona até você assumir a forma dele. Olhe para cá, eu repito, não tem problema. Olhe o que o apóstolo Paulo está dizendo. É por isso que é bom nós fazermos algumas análises no contexto original. Porque esta palavra que o apóstolo Paulo está usando significa é quando algo te pressiona até você assumir a forma dele. O apóstolo Paulo está querendo dizer, é igual massa dentro de uma forma. É isso que esse mundo está querendo fazer, é nos jogar dentro da forma dele. Eu tenho uma tristeza no meu coração, porque nesta época do ano, muitos cristãos que dizem cristãos, estão se formulando a característica carnavalesca, estão se modulando ao ritmo do samba e do tamborim, mas o sangue de Jesus tem poder, porque nós estamos não formados pela forma do mundo, nós estamos formados pela forma do Calvário. A identidade é de filho. Aleluia! Quando nós nos modulamos a esta forma, nós estamos perdendo a identidade para caber no molde. Olha o que eu disse. Quando nós nos modulamos a esta forma, estamos perdendo a identidade para caber no molde. Olhe para mim, por gentileza, coloque amor em minhas palavras. Você é muito mais do que a forma que estão querendo te colocar. 2 amém, valeu a pena. Nós somos muito mais do que esta forma que estão querendo nos colocar. O nosso molde não veio da terra, oh glória, oh glória. Eu estou para liberar uma palavra e se você tiver juízo, você vai dar glória a Deus. O nosso molde não vem da terra, o nosso molde não vem do mundo. De onde vem o nosso molde, pastor? O nosso molde vem das mãos do oleiro.
Oh, glória! E porque o nosso molde veio das mãos do oleiro, nós estamos e somos exatamente do jeito que Ele gostaria que fosse. Não nos modularemos a este mundo, porque já estamos prontos para viver o propósito. Glória a Deus! Aleluia! O mundo não te quer, ou o mundo não quer matar você, irmão. Ele quer moldar você. O mundo não quer nos matar, o diabo também não. Ele quer moldular a nossa mente, para que nós, sendo cristãos, pensemos como eles. Olha para você ver. Que coisa, hein? Uma das estratégias do inimigo, não é a principal, não é nos afastar da igreja, é moldar a nossa mente com aquilo que ele coloca, para que nós possamos estar aqui, mas com a mente lá. Fala amém, irmão. O inimigo está usando essa estratégia para manter alguns cristãos aqui e discordando de tudo que acontece aqui. O inimigo está usando essa estratégia para moldar a mente de alguns, para que estando aqui, a sua mente não, e ele entre para um campo perigoso de estar na casa de Deus, de estar fazendo a obra de Deus, e sem conhecer o Deus da obra. Mas mente renovada pela palavra, é mente que não está apenas de corpo presente, mas está de alma, espírito, corpo, força. Ele está presente, dando tudo o que tem. O sistema diz: pense assim, viva assim, reaja assim. E quando você percebe, está vivendo uma vida que Deus nunca escreveu. Renovação começa quando você decide: eu não vou mais caber onde Deus não me chamou. Oh, eu ouvi um eita lá atrás, é isso mesmo? Um eita de pentecostal. Aleluia. Glória a Deus. A renovação começa quando nós temos a coragem de dizer: eu não vou caber onde Deus não me chamou. Eu gostei disso aqui, pastor. Eu senti o peso dessa palavra. Eu vou repetir: eu não vou caber onde Deus não me chamou. Eu não vou caber onde Deus não me chamou. Você pode repetir isso? Eu não vou caber onde Deus não me chamou. Eu não vou caber onde Deus não me chamou. Se você vive tentando caber no mundo, vai viver sempre pequeno demais para o propósito de Deus para a sua vida. Glória a Deus. Agora eu vou liberar outra palavra. Chegou o tempo de você decidir. Aleluia. Posso falar? O pastor me deu permissão. Chegou a hora. Eu senti Deus nessa palavra, de você decidir. Chegou a hora. O primeiro dia do congresso já é para tocar na ferida. Chegou o tempo de nós decidirmos. Nós não iremos viver tentando caber no mundo. Vai viver sempre pequeno para o propósito que Deus tem para você. Não dá mais para vir aos cultos e quando chegar ao final de semana, pegar o congresso ou o ingresso para o pagode. Não dá mais para vir aos cultos e chegar no dia do jogo do seu time, Cruzeiro e Atlético. Oh, meu Deus do céu, e ficar gritando palavrão. Não dá mais para caber na forma do mundo. Ou você tem a mente transformada para viver o propósito, ou você vai ser moldado para o mundo, para viver longe da presença de Deus. Tem alguém para dar glória na cara do diabo aqui? Oh, glória! Pronto, falei, estou levinho agora. Aleluia! Graça e paz, irmão. Deus abençoe.
Como nós vamos viver? Como nós vamos viver na presença de Deus e com a mente que ainda não foi transformada? Pense nisso. Segunda lição, transformação. A primeira foi conformação, a segunda é transformação, metamorfose que muda o nível. Eita glória! Está anotando? Eu vou repetir. Transformação, a segunda, a metamorfose que muda o nível. Aí vem o apóstolo Paulo dizendo, transformai-vos. Transformai-vos. Sabe, essa palavra no grego vem de metamorfo. Metamorfo, que literalmente é a mesma palavra usada na transfiguração de Jesus. Lembra João 17? Aqui o apóstolo Paulo está sugerindo não uma maquiagem filtrada, ele está sugerindo de fato uma transformação interna. O apóstolo Paulo não está sugerindo apenas uma troca de roupa, ele está sugerindo uma transformação que vem de dentro. Sabe o que é isso? Mudança de natureza. Aleluia. O apóstolo Paulo não está querendo que nós simplesmente mudamos de atitude, ele está querendo que nós transformemos ou mudemos de natureza. Transformai-vos. Escuta isso aqui, largata, irmão, ou lagarta, não faz curso para voar, sabia disso? Lagarta não faz isso, ela passa para o processo, ou por o processo, para virar outra coisa. Isso é metamorfose. Você que já estudou ciências na escola, você lembra disso, né? O processo da metamorfose, da mudança da largata para a borboleta. Enquanto a largata está no casulo, ela não está fazendo curso para aprender a voar, ela está preparando para transformar em outra coisa. Aleluia. Tem alguém aqui, cantor? Eles vieram hoje. É brincadeira, viu, gente? Esse é o processo que o apóstolo Paulo está nos chamando a fazer. Você precisa entender, irmão, que casulo para crente não é prisão, é laboratório. Eu vou repetir isso aqui. Casulo para cristão não é prisão, é laboratório, faz parte do processo. Existem alguns casulos que o Senhor permitiu que entrássemos, para que quando nós terminássemos, nós saíssemos diferente e alguém olharia, mas não entrou lagarta, foi. E saiu o que? Borboleta. Saiu voando para viver o propósito. Oh meu Deus, eu senti o Senhor aqui. Levante a mãozinha direita se quiser, se não quiser não precisa. Deus te trouxe nesse culto para que você ouça esse processo de casulo que você entrou neste ano. Não é para te tirar de rota, é para que depois que você saia dele, alguém vai olhar e vai dizer, não entrou lagarta e saiu borboleta de fato e verdade, porque agora eu não simplesmente mudei a atitude, eu mudei foi de vida. Agora você entende a proposta de Paulo a nos chamar a esta transformação? Entenda, irmão, Deus não te esconde no casulo, Ele te constrói dentro dele. Oh, esse é o tempo que nós precisamos compreender isso. O problema não é querermos palco, ou o problema é querermos palco sem processo. Tem muita gente querendo altar sem passar pela transformação. Ixi, o irmão está aqui. Aleluia. Até tomar água aqui, porque esse trem pesado, né? O processo faz parte da sua trajetória. O processo faz parte do processo. Ou o processo faz parte do propósito.
Aleluia. Entendeu? Quase que eu falei em línguas. Eu me lembro quando eu iniciei a trajetória como estudioso da palavra e pregador do evangelho. Eu não sei se eu já falei isso aqui, eu acho que já, mas se tiver falado, ouve de novo. Eu cheguei perto de um pregador que eu admirava e disse para ele: me ensina a pregar. E ele, com todas as palavras, disse para mim: quem ensina a pregar é o Espírito Santo. E eu falei: trocou a ferradura hoje, irmão? Tá tudo certo com você? E ele disse: quem ensina a pregar é o Espírito Santo. E eu falei: rapaz, não precisa disso, eu gosto de você. O processo faz parte do propósito. Eu estava admirando aquele pregador e o Senhor começou a acender a chama de ser um pregador no meu coração. Só que o Senhor, com a resposta dele, hoje eu entendo, estava querendo me ensinar que eu precisava passar pelo processo antes de chegar aqui. Porque uma das coisas que estão acontecendo muito nos nossos dias é o aceleramento do processo. Acelerar o processo vai fazer com que nós possamos nascer deficiente. Você já tirou o casulo ou já cortou um casulo de uma... Você já fez isso quando era criança? Já? Ninguém, irmão. Vocês eram santos demais. As irmãs aqui já. O casulinho está lá, presbítero Oscar. E aí vai lá o menininho, o diabinho, e estoura ele, corta. Você já fez isso, irmão? Já pediu perdão? E aí o que acontece? Você paralisa o processo. O Senhor nos trouxe a esse culto para nos ensinar esta lição. Eu quero e vou usar você, mas não abandone o processo e muito menos deseje acelerá-lo. Não queira o palco sem o processo. Resultado sem renovação é simplesmente o degrau para a próxima queda. Promessa sem tratamento. Deus está dizendo nesta noite: eu vou te usar, eu vou te usar. Tem algum corajoso para levantar a mão? Eu vou te usar, eu vou te usar. 2026 será o ano de você ser transformado para que eu possa cumprir o meu propósito em você. Tem alguém para dar um glória a Deus por isso? Pode dar, dê glória. Deus não libera destino para mentes despreparadas. Sabe por quê? Deus não está a fim de promover talento, Ele está a fim de promover mentalidade. Ixi, tem muita gente cheia de talento hoje, né, pastor? Eu fico imaginando tanto de gente que pede para pregar aqui para o Senhor. Mas o Senhor não está a fim de promover talentos. Tem muita gente talentosa. Tem muita gente que sabe fazer. Tem muita gente que é bom. Mas o Senhor está dizendo: eu não quero simplesmente talento. Eu quero transformação. Oh glória! Eu não quero simplesmente talento. Eu quero transformação. 2 mãos lá atrás foram levantadas. Se você tiver coragem, levante também. Porque Deus está te dizendo nesta noite: eu não quero simplesmente talento. Eu quero promover a tua mente. Eu quero mentalidades transformadas para que quando eu começar a usar e entender que o propósito é maior do que a promessa. Oh, meu Deus. Repita comigo: o propósito é maior que a promessa. Agora, só para incomodar o seu amigo, rapidinho, eu vou pedir só uma vez. Diga para ele: o propósito é maior do que a promessa. O propósito é maior do que a promessa. Terceiro e último. Terceira lição.
Renovação. A chave da vontade perfeita. Renovação. A chave da vontade perfeita. Aí vem o apóstolo dizendo: para que transformar? Para quê? Para que você viva a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Ninguém poderá viver a vontade de Deus ou a tríplice vontade de Deus, que traz esse critério de bom, de agradável e de perfeito, sem antes passar pelo processo. O Senhor tem grandes coisas para fazer e nós precisamos entender o processo. Agora, renovação é a chave da vontade perfeita de Deus. Quando o apóstolo Paulo está dizendo para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu quero que você preste atenção na ordem. Ele não está dizendo descubra e renove. Ele está dizendo renove e experimente. Eu vou repetir mais devagar. Olha a ordem que o apóstolo escreve. Ele não está escrevendo descubra primeiro a vontade e depois seja renovado. Não, ele está dizendo renove a mente primeiro para que você experimente depois. Por quê, pastor? Porque existem vontades de Deus para nós que nós não estamos preparados para recebê-las antes que a mente seja transformada. Você sabia disso? Permita-me usar um texto paralelo para ilustrar isso que eu disse. Lembra do apóstolo Pedro, depois de passar toda a noite tentando pescar, e depois de muito esforço não pegou nada? Lembra disso? A noite inteira, ao amanhecer do dia, na aurora da manhã, o Senhor aproxima-se do barco e diz para ele assim: olha, agora você vai lançar a rede do outro lado, do lado direito, do lado direito, do lado direito. Aí o apóstolo Pedro vai dizer assim: Senhor, mas eu tentei a noite inteira, ok? Mas como o Senhor está mandando, eu vou fazer conforme a sua palavra. Você lembra o que aconteceu depois? Lembra? Lembra? O que aconteceu depois? Me ajuda. A pesca o quê? Milagrosa. Aí o apóstolo Paulo ou Pedro encheu as redes ao ponto de ter que pedir ajuda para os companheiros do barco vizinho. Lembra disso? Agora vem a lição. Sabe o que o Senhor está nos ensinando? Que não é simplesmente receber a bênção. Precisamos estar pronto com estrutura para suportar o peso da bênção. Pedro, agora eu falo com você. E segundo a minha palavra, você vai trazer o peixe. O Senhor está dizendo que não basta ser abençoado, precisa ter estrutura para suportar a bênção. É por isso que ele está dizendo, renova a mente primeiro, Pedro. Renova a mente primeiro, porque depois você vai viver a minha vontade, que é glória, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Se a tua mente não está renovada pela palavra, não procure casar agora. Se a tua mente não está renovada pela palavra, não procure começar a empreender agora. Se a tua mente não está renovada pela palavra, talvez não procure ingressar no ministério agora, porque o Senhor está dizendo, eu quero primeiro que você renove a sua mente, para depois você experimentar a minha vontade. A vontade do Senhor é boa, irmãos, é boa, é boa, é boa. A vontade do Senhor é perfeita, irmãos, é perfeita. A vontade do Senhor é agradável, irmãos. O Senhor está dizendo, muito bem, a minha vontade é tudo isso, mas para que você viva ela, você precisa ter a mente renovada pela minha palavra. Mente renovada. Isso é forte. Sabe por quê? A vontade de Deus não é escondida de nós, mas ela precisa ser discernida.
Você concorda que tem gente que não está preparado para viver a vontade de Deus? Porque a mente ainda está moldada pelo mundo. Irmão, calma. Calma. Talvez você entrou aqui essa noite e ainda não confessou a Jesus como seu Salvador, e você está ansioso, vivendo crises de ansiedade, né? E o Senhor está dizendo para você: calme, eu quero tratar a sua mente primeiro. Deus está falando com alguém. Como é que chama? A TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizada. TAG. Eu aprendi com a minha esposa, está quase formando, né? Graças a Deus. Fala amém. Esse é um dos males deste século. Nós estamos acelerados demais, presbítero. Nós estamos para frente demais, nós estamos impacientes demais, mas o Senhor nos trouxe nesse primeiro dia para tratar a nossa mente, ó glória, para tratar o nosso coração, ó glória. Deus nos trouxe essa noite para tratar a nossa mente, renovar, e Ele manda dizer a você: eu tenho muito da minha vontade para distribuir na sua vida. Uma mão lá atrás foi levantada. Eu tenho muita vontade, muito da minha vontade para compartilhar com a sua história. Eu estou sentindo Deus aqui. Eu tenho muito da minha vontade para compartilhar com o teu casamento. Eu tenho muita da minha vontade para distribuir na tua casa, mas eu quero tratar a tua mente, eu quero renovar a tua mente. Tem alguém corajoso para dizer: Senhor, eu estou disposto, trata minha mente para que eu possa viver a sua vontade. Discernimento é fruto de mente renovada. Sabe por quê? Mente velha interpreta a promessa como ameaça, irmão. Eu vou repetir isso aqui. Mente velha interpreta a promessa como ameaça. Deus está falando: eu quero te usar, e você está vendo a obra de Deus como uma ameaça para a tua vida. Não. Isso aqui Deus está falando com alguém especificamente. Deus já lhe prometeu: eu quero te usar, eu quero lhe entregar dons, mas você está tratando a promessa e a voz de Deus como ameaça. Não, o propósito de Deus não vai destruir você, Ele vai alinhar o teu coração com o céu. Oh, glória a Deus. Mente velha trata a obra de Deus como perigo. Não. É como nós tratamos a obra de Deus que pode se tornar um perigo, mas a promessa de Deus e a vontade de Deus jamais será uma ameaça para nós. Mente velha vê gigante e chama de derrota. Lembra dos espias que entraram na terra e olharam para os gigantes e disseram: eles são grandes demais e nós somos pequenos aos nossos próprios olhos e aos olhos deles. Nós somos como gafanhotos, olhe para cá, e eles irão nos destruir, eles irão acabar conosco. Porém, no meio deles tinham dois homens, Josué e Calebe, que levantaram a voz e disseram: eia, não, senhores, eles podem ser grandes, mas não são maiores do que o Deus que nos prometeu essa terra. Deus te trouxe nesse culto para que você ouça: a minha promessa ainda está de pé. Este gigante não é maior do que a minha promessa na tua vida. Tem alguém para dar um glória na cara do capeta? Você vai viver o propósito de Deus. De Deus. Renove a mente, meu irmão, porque mente velha trata ou confunde atraso como abandono. Mente velha trata atraso como abandono. Deus não te abandonou. Eu vou repetir. Deus não abandonou você
nem a sua família. Não trate atraso de Deus ou como abandono. Não trate a demora de Deus, melhor o termo, como abandono. Mente velha está confundindo o tempo de Deus com abandono. Deus não te abandonou, Ele viu todos os seus processos, Ele conhece a tua trajetória e está aguardando o tempo certo para se manifestar com glória em sua vida. Mente renovada entende que se Deus permitiu, é porque Ele vai usar esse processo para mudar a vida de alguém. Oh, glória. Tem processo que é difícil, né, gente? Tem processo que nós entramos nele e a gente até diz: Senhor, por que o Senhor permitiu tudo isso? Você já fez essa pergunta? Existem processos que nós entramos neles e nós não compreendemos. E nós questionamos a Deus. A semelhança de Jó, lembra? Mas eu quero que você entenda que se Deus permitiu esse processo, é porque Ele quer usar esse processo para transformar a sua vida e de quem está perto de você. Lá atrás levantou a mãozinha. Deus não desperdiça sofrimento na vida de ninguém. Eu estou sofrendo. Um dos processos mais difíceis que nós enfrentamos como família e casal foi o processo quando nós recebemos o diagnóstico que a minha esposa era estéril, obstrução bilateral das trompas. Obstrução bilateral das trompas. Foi um processo difícil e o Oscar lembra disso. Mas esse processo em que nós passamos serviu para que a nossa vida fosse transformada e de quem estivesse de perto de nós, porque entenderam que o processo da esterilidade não nos matou e não nos fez desistir do Senhor, nos deixou mais forte. Tem alguma mão para levantar aqui? Eu quero liberar essa palavra. Nos deixou mais convictos, nos deixou mais fortes. Não tenha problema e nem medo de questionar a Deus. Ele entende as suas crises e as suas fases. O Senhor está dizendo: o que você não pode é cogitar que eu estou desperdiçando esse processo na tua vida. Mente renovada entende que o processo será usado para alcançar a vida de alguém. Tem alguém para dar glória? Dê glória. Quando a mente muda, o deserto vira escola e o gigante vira anúncio de promoção. A mente precisa mudar. A mente precisa ser renovada. Renovação não é gritar mais alto, irmão. É pensar mais alto. E o Senhor nos trouxe aqui a esse culto para que nós possamos pensar com a mente renovada pela sua palavra. Renovação não é mudar de igreja. Os músicos podem me ajudar agora nesse final? Por gentileza, vocês, em nome de Jesus. Vocês tocam tão bem, não vai ficar sentado aí à toa, sem fazer nada. Brincadeira, né, irmão? Deus abençoe. Graça e paz. Renovação não é mudar de igreja, gente. Porque tem gente que pensa que eu preciso renovar, eu vou mudar de igreja. Não. Renovação não é mudar de igreja, é mudar de estrutura interna. Talvez não é a igreja que você precisa mudar, é a sua forma de pensar em relação à igreja que você pertence. Aleluia. Oh, glória. De vez em quando chega alguém nas nossas igrejas, né, e diz assim: eu quero congregar aqui. Acontece, né?
Eu quero congregar aqui. Aí ele visita, vai uma, vai duas vezes. E eu digo, calma, irmão, fica tranquilo. Vem tranquilo, está emocionado, varão? Porque aí passa 2, 3 cultos, ele olha e diz, não é aqui não. Essa igreja não é tudo aquilo que eu pensei que era. Porque as pessoas estão pensando que renovar é mudar de igreja. Não, é mudar a estrutura de pensamento a respeito de onde que você está. Deus está dizendo, eu quero mudar a sua mente. Renovação não é emoção de congresso, é decisão permanente. Porque congresso é bom demais, eu gosto de congresso, de pregar em congresso, então que coisa boa, igreja cheia, maravilha, mas renovação não é isso que nós sentimos em um congresso, é o que nós vivemos com a mente durante o ano inteiro. Deus é o Deus que pode fazer coisas durante o meu ano todo. Você vai vir todos os dias do congresso, diga amém por isso. Você virá todos os dias do congresso, mas o Senhor está dizendo, a renovação não acontecerá para 4 ou 5 dias, a renovação acontecerá para a sua vida inteira. Quem pode dar glória? Dê glórias a Deus. Se você continuar pensando como ontem, vai viver preso no ontem mesmo, orando pelo amanhã. Não dá para viver o novo de amanhã, pensando nas coisas de ontem. O seu passado pode te servir de lição, mas ele não pode te aprisionar. É tempo de renovar a mente, é tempo de renovar sonhos, é tempo de renovação de propósito, é tempo de renovação do chamado. Deus te trouxe para te dizer, esse desânimo vai ficar no pé do altar hoje, porque eu vou acender a chama no teu coração de novo. Tem coragem de dar glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Pode ficar de pé que eu estou terminando. Por gentileza. Essa igreja está vivendo ou entrando numa estação onde o nível vai subir. Glória, pastor, mas já está alto. Está preparado para subir mais? Nós estamos entrando em um propósito, em um nível, em um processo, em uma estação, onde a visão vai ampliar. Eu digo nós porque eu faço parte desse corpo. Aleluia. Nós estamos entrando em uma estação onde a influência vai crescer. Glória a Deus. Eu sinto Deus nessa palavra, pastor Edmir, presbítero Oscar. Nós estamos entrando em uma estação nesse congresso onde a influência desta igreja não vai ficar somente neste bairro. Deus vai preparar meios, ambientes e estradas, canais, para que esta igreja avance e alguém conheça que tem um povo de mente renovada pela palavra. Oh, glórias a Deus. Aleluia. Você pode dizer glória a Deus? Mas o céu está nos perguntando essa noite. A mente já renovou, porque crescimento sem renovação gera divisão. Crescimento sem renovação gera vaidade. Crescimento sem renovação gera queda. Mas Deus quer levar-nos a um nível novo. Mas primeiro vai levar a nossa mente a ser transformada. Aleluia. Tem um nível novo chegando aí. Aleluia. De novo. Tem um nível novo vindo aí, pastor Edmir. Aleluia. Eu não estou jogando conversa fora. Depois deste congresso, o nível desta Aleluia. Igreja vai subir. Amém. E Deus está dizendo: eu quero levar não apenas o nível, mas elevar também a mente. Glória a Deus. Vocês estão prontos para viver esse próximo nível?
Aqui tem um pastor que ama esta obra e ama vocês. Uma equipe de obreiros e pastores que amam esta igreja. E o Senhor está dizendo: a mente precisa estar renovada para a ampliação que eu quero trazer para esse tempo. Para fechar e nós orarmos. O mundo trabalha por pressão. Lembra do molde que vai pressionando? Mas aqui nós não estamos trabalhando por pressão. Aqui nós estamos caminhando por direção. Oh, glória. Deus trabalha por transformação. O mundo pode mudar o cenário, mas Deus está transformando a estrutura. O mundo pode trocar a embalagem, mas Deus troca a identidade. Se a mente continuar a mesma, nada muda. Se a mente continuar a mesma, nada muda. Mas se a mente renovar, tudo se alinha com o propósito de Deus. Porque a renovação não é um evento anual, irmãos. É uma revolução diária. Eu termino e concluir a minha mensagem dizendo: quando a sua mente sobe de nível, sua vida recebe autorização para acompanhá-la. Vamos louvar?